Olá, muito bom dia. Está no ar o Bora Nordeste. O programa de hoje é especial. Nós estamos entrevistando os candidatos à Prefeitura de Maceió. Aqui comigo, os colegas jornalistas Isabela Padilha e Henrique Pereira. E o nosso convidado de hoje é o candidato Josan Leite, do Patriota. Candidato, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito nosso convite. Seu tempo da entrevista de 24 minutos começa a partir de agora. Caso o senhor seja eleito, o senhor assume em janeiro. É um período que a gente espera que já esteja num pós-pandemia, de preferência com a vacina. Para um início de governo nesse período de pós-pandemia, quais os setores que merecem mais atenção? Maceió se encontra em um perfeito abandono, um esquecimento e um apagão de gestão. Esse é o momento da gente primeiro levantar todas as necessidades de Maceió. Isso a gente entra em consideração a saúde, a infraestrutura e principalmente a questão do emprego. Durante essa pandemia, a economia ficou em frangalhos. Nós temos aí mais de 170 mil pessoas hoje desempregadas em Alagoas. Isso causa um caos dentro do comércio, um caos dentro da economia familiar. Esse é o momento também de a gente pensar o que fazer para essas pessoas também criarem oportunidades de geração de riqueza, de geração de renda para suas famílias. É um momento de transformação. Passamos por um período de muitas dificuldades, continuamos nessas dificuldades e esse é o momento que a gente tem de repensar de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Maceió vem sendo tratada, por toda essa velha política alagoana com descaso em todos os setores. O que aconteceu dentro da saúde de Maceió já foi, por si só, uma grande demonstração da incompetência administrativa de décadas. A gente já viu recursos serem devolvidos para o governo federal por falta de uso. Isso tanto no governo estadual quanto no governo municipal. Isso demonstra o quanto de desrespeito estes governos têm tratado a nossa população. Em qualquer rua que a gente ande, a gente vai ver buracos, pistas completamente deformadas. Eu sou engenheiro civil e toda vez que eu ando pela nossa cidade e vejo a destruição que tem nas nossas praças, nas nossas vias, nas nossas calçadas, o descaso com a nossa saúde, com a infraestrutura das nossas escolas, dos nossos postos de saúde, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem tudo ainda por fazer em Maceió, tudo aí por ser recuperado. A pandemia foi uma coisa muito séria, continua tendo grandes consequências. Porém, essa destruição de Maceió, ela não é consequência só da pandemia. Ela é consequência de uma má administração durante décadas. Décadas entregue a uma velha política familiar que se repetem os sobrenomes e algumas vezes se mudam os nomes, mas às vezes até os nomes se repetem. Isso precisa mudar em Maceió. Candidato, o senhor mencionou no início da sua resposta a questão da economia nesse período de pós-pandemia, né? Quais são as suas propostas para sobreviver a esse período de pós-pandemia e alavancar a economia do município? O turismo é nossa mola mestra. Maceió tem características extraordinárias, naturais. E o que peca é na questão da infraestrutura. Para a gente ter uma boa cidade para o turista, a gente precisa ter uma boa cidade para o habitante de Maceió. Isso engloba saneamento básico, isso engloba uma boa saúde, uma boa segurança, isso engloba toda a infraestrutura da cidade. A gente não pode ter um turismo forte ainda tendo aquelas línguas sujas dentro da praia. A gente não pode ter um turismo forte e ainda depois de décadas e décadas que se fala de salgadinho e ele continua sujo. A gente precisa ter uma atitude muito séria diante da cidade de Maceió. A gente não pode desenvolver o turismo sem a gente treinar mais e mais profissionais do turismo. Por isso, dentro de um dos nossos projetos, que está lá no nosso plano de governo, é a gente ter um hotel-escola, onde a gente possa formar também mais pessoas para esse setor. Mas esse setor é muito importante, mas não é somente ele. Nós temos uma característica muito importante no bairro de Jaraguá, por exemplo, que passa ali um cabeamento de internet de altíssima velocidade e que é muito mal utilizado. O governo do estado está aí já há quase 8 anos. Aliás, tem mais de 8 anos porque esse projeto veio do governo anterior, do polo tecnológico do estado que estava sendo montado ali em Jaraguá. Até hoje não se terminou.
Isso é um projeto importantíssimo de geração de emprego e renda para a população. Nós vamos fazer um polo municipal. Já que o Estado não conseguiu fazer, nós vamos fazer. Isso não tem uma grande dificuldade de ser feito. Isso é mais um espaço. A gente não precisa de prédios miraculosos hoje para fazer um trabalho na área de tecnologia. Estamos aqui, por exemplo, em um estúdio que foi montado, que ele pode estar funcionando em qualquer lugar do mundo e assim transmitir essas imagens. Da mesma maneira, a gente pode se utilizar e fazer um paralelo com a tecnologia. A gente pode ter escritórios ali onde a gente prepare pessoas, prepare negócios para o mundo, não só para Maceió. A gente tem dados muito importantes nessa área de tecnologia. 6 meses, por exemplo, de treinamento para jovens na área de tecnologia pode gerar salários de 3 a 6 mil reais aqui mesmo em Maceió. Só que mais que isso, esses jovens ficam preparados para trabalhar aqui em Alagoas, pode trabalhar em cidades ou estados vizinhos, né, a Maceió. A gente pode trabalhar, esses jovens podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que também aprenda uma segunda língua, principalmente o inglês. Então, esse é o segundo ponto. Um outro ponto muito importante, nós temos aqui um oceano gigantesco. Maceió tem uma grande costa. Precisamos incentivar também os nossos pescadores, que foram esquecidos durante toda a sua história. Hoje, quando a gente fala, talvez eu seja o único candidato que lembra de falar dos pescadores, apesar de uma costa gigantesca que nós temos. Nós temos alguns projetos junto com os pescadores. Primeiro, o centro pesqueiro ele foi feito sem escutar o pescador. Esse é um grande absurdo. E isso só espelha, mais uma vez, a forma como os atuais governantes governam sem escutar as pessoas. Só para ter ideia, a área de tratamento que tem lá para peixes e camarões, eles não atendem nem em tamanho. Eles fizeram um local para secar peixes que é completamente inadequado, inclusive vai ter que ser demolido. As calhas que foram feitas lá acumulam água, e aquilo ali é uma água que vem de lavagem de produto orgânico, que apodrece, que gera ali contaminação. Toda aquela área, eu fui visitar aquilo ali mais de uma vez, a água corre para dentro, o piso é inadequado, tudo foi feito ali, na verdade, de uma forma inadequada, ou seja, se gastou ali muito dinheiro e não atendeu a população. Nós vamos fazer um pier, um pleito muito antigo dos pescadores, nós vamos fazer um pier de atracação e para facilitar a vida desses pescadores ali, naquela região ali próxima ao centro pesqueiro. Como também vamos reformar tudo aquilo ali para adequar ao pescador. Além disso, naquela região também nós vamos mantendo ainda nessa linha de geração de riqueza e prosperidade para essa população. Temos também dentro dos pescadores, precisamos investir na área de empreendedorismo. Precisamos mudar essa forma do pescador enxergar o próprio negócio, que a gente chama de mudança de mindset, a mudança da forma de pensar. Eu trabalho com mentoria empresarial, eu sou empresário também na área de construção civil e trabalho com pessoas. Eu treino pessoas para que possam prosperar. Eu treino empresários para que possam progredir dentro das suas empresas. Eu sei como é que pode ser feito isso também para os pescadores, transformar esses pescadores em verdadeiros empreendedores, verdadeiros empresários. Candidato, aproveitando que o senhor falou dessa questão de educação financeira, de empreendedorismo, isso também consta no seu plano de governo como uma sugestão para o ensino, né, junto às crianças. Eu queria que o senhor falasse a esse respeito, destacando também outros pontos quanto à educação que são propostas do senhor prefeito. Perfeito. Eu vou só finalizar uma coisa com relação ao pescador, que é um projeto muito antigo. Meu pai é biólogo e estudou a vida inteira a Lagoa Mundaú. Foi feito um projeto que já tem algumas décadas, de produção do sururu em larga escala. Isso é um projeto científico, pronto, acabado, preparado para ser executado. E nós vamos levar isso para a beira da lagoa e nós vamos gerar mais uma fonte de renda grande, gigante, para transformar aqueles marisqueiros também em empreendedores. Isso é a realidade. Com relação à educação, nossa educação tem tido um viés meio que ideológico e tem esquecido a base da educação, que é a geração de conteúdo. Essas crianças precisam ter mais matemática, precisam ter mais ciência, mais português, precisam aprender uma língua, precisam ter esportes. E a gente colocou 3 disciplinas a mais que a gente quer incluir na grade curricular dessas crianças. Educação financeira, que o senhor falou agora, empreendedorismo e música.
Uma coisa muito importante de que o maceioense saiba, que a música, ela utiliza o mesmo hemisfério cerebral que a matemática. E estudar música estimula também o aprendizado da matemática, o desenvolvimento da área do cérebro da matemática. E tudo que a gente vê de riqueza dentro do nosso planeta como um todo, a gente pode até dizer dessa forma, vem das engenharias. As engenharias é que criaram esse local que a gente está aqui, são as engenharias que criam os hospitais, as engenharias que criam a energia elétrica, as câmeras que estão aqui filmando, os aviões, os foguetes, tudo que a gente vê hoje no mundo depende das engenharias. E a base da engenharia é a matemática. Então, quando a gente coloca música, a gente tem dois objetivos aí. Primeiro, quem tem música, ele nunca está sozinho. A música, ela espanta a depressão. Então, a gente também está preparando esses jovens para terem uma ferramenta para se fortalecerem em qualquer lugar que eles estejam. Além disso, a gente fortalece também o hemisfério cerebral que estuda a matemática. E a gente vai formar mais e mais engenheiros para que a gente possa ter mais e mais desenvolvimento nessa nossa cidade. Lógico, não só de engenheiros se faz uma sociedade, mas daí vão surgir mais advogados, mais empresários, vão surgir mais médicos, enfermeiros, técnicos, administradores de empresa, vão surgir técnicos. A nossa sociedade precisa também de muitos técnicos em todas as áreas. Incentivar a boa educação vai fazer com que a gente tenha muito melhores profissionais, muito mais riqueza na nossa cidade. Candidato, a gente está se aproximando da metade do nosso tempo, a intenção dessa entrevista é a gente passear pelo maior número possível de áreas, então vou mudar de tema, passar para um tema extremamente importante, que é a saúde. O senhor até falou um pouco no início da entrevista, mas eu falo agora me referindo à saúde de um mandato inteiro. A gente sabe que Maceió, como todas as outras capitais, infelizmente passa por problemas de saúde, principalmente problemas estruturais. Recentemente a gente tem visto uma melhora no aparelhamento da saúde, mas a questão do atendimento, da funcionalidade continua ruim. Quais são os seus pontos aí, as suas propostas para atender melhor a população no quesito saúde? Primeiro, uma gestão profissional. Precisamos mudar essa forma de estar sempre colocando apadrinhados dentro de todas as secretarias, apadrinhados para gerenciar tudo. Chega! A sociedade maceiense, a sociedade brasileira não aguenta mais. A gente precisa ter técnicos dentro de todas as áreas. Então essa é a primeira ação que a gente precisa ter. Segunda ação, a gente precisa levantar tudo que tem e o que é que está faltando. A nossa infraestrutura dentro dos postos de saúde, muitos deles precisam ser reformados. Faltam ainda hoje medicamentos e Maceió devolve dinheiro para o governo federal e o governo do estado devolve dinheiro para o governo federal, ainda assim faltando medicamentos. Eu posso dizer isso porque minha esposa é médica e faltam medicamentos dentro da própria Santa Mônica. Alguns equipamentos foram tirados agora para servir o hospital vizinho, que é o Hospital da Mulher. Ou seja, se pegou equipamentos de um para fazer dois. Isso tudo precisa ser revisto. Tudo bem, isso aí é uma questão do Estado, mas aqui do município acontece da mesma forma. Precisamos rever também essa mamata que tem aí de um monte de cargos comissionados dentro do nosso município. Isso na saúde, na educação, na administração, em todo canto. Isso precisa ser reduzido ao máximo possível, desde que a gente mantenha a nossa trabalhabilidade. A gente precisa ter uma capacidade de trabalho, mas a gente não pode estar alimentando pessoas que não trabalham. E isso a gente sabe que tem um monte de pessoas que estão dentro da folha do município, mas que não pisam o pé lá. Isso não pode ser aceito. A saúde de Maceió tem outros aspectos também a serem feitos. A gente tem um programa chamado Governo na Mão do Cidadão. Dentro desse projeto, a gente coloca na mão do cidadão todos os serviços a serviço do cidadão. E um desses serviços é a marcação de consultas, a marcação de exames. O cidadão alagoano vai receber em seu celular também o resultado de seus exames. Mas aí vai ter alguém que vai dizer, mas e quem não tem celular? Apesar de 70% ou mais de 70% da população de Maceió já ter seus aparelhos celulares, tem um percentual grande ainda que não tem. Claro, esses postos ainda de saúde, os locais lá ligados ao CORA, que é o local de registro, de marcação de consultas, ele vai continuar. Só que como eu tenho agora, através de aplicativos de celular, outros meios também de fazer isso, a procura nesses postos vai diminuir muito. Precisamos também contratar mais médicos para que a gente possa ter também atenção a outras especialidades que estão muito mal atendidas.
Há um pleito antigo da área de saúde, é que se pague a insalubridade para esses médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham em situação de risco. E a gente já assumiu o compromisso com esses profissionais que nós vamos sim buscar pagar esses adicionais que são merecidos para a classe médica. Respeitar o profissional da área de saúde é o primeiro passo para a gente ter uma boa saúde em Maceió. Vamos mudar de assunto mais uma vez. Vamos agora passar para a infraestrutura. E a pergunta é sobre um problema muito atual que mexe com muitas famílias aqui no nosso município, que é sobre o bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange. Nós temos observado o trabalho de realocação dos moradores desses bairros junto à empresa de mineração, sendo que, conforme as pessoas vão deixando aquele bairro, os bairros, no caso, o local vai ficando abandonado, né? Então, a gente pergunta, quais são os projetos para continuar dando suporte a esses moradores e, ao mesmo tempo, ressignificar aquele espaço que está ali? O senhor tem algum projeto com relação a isso? Primeiramente, aquela região, Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro, toda essa região ali, durante décadas de exploração, foi negligenciada. Essa é a grande verdade que precisa ser dita. Segundo ponto, o que acontece naquele subsolo hoje? Eu sou engenheiro, participei de diversas discussões técnicas com profissionais da área, engenheiro de minas, engenheiros de geológicos, engenheiros civis, e há uma dúvida ainda com esses profissionais todos do que está acontecendo lá, porque não há transparência. Se eu, engenheiro civil, que participei de todas essas discussões, tenho ainda essas dúvidas, eu imagino a população de Maceió. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar essas informações com clareza e colocar em pratos limpos para a população. Chama-se transparência. A gente precisa da transparência desses dados. A gente precisa ir buscar informação e mostrar à população o que é que está acontecendo. E buscar a responsabilidade de quem quer que seja. Outra coisa, o governante, o prefeito de Maceió, ele tem que ser o interlocutor. Ele tem que ser o advogado dessa população. Ele é o gestor. Ele é, querendo ou não, o responsável, a partir do momento que senta naquela cadeira, por fazer essa interlocução e fazer com que o melhor atendimento a essas pessoas seja dado. A melhor indenização, o melhor respeito, a melhor forma de relocá-los. Isso tudo precisa estar em pratos limpos. Então, o primeiro passo chama-se transparência. Segundo passo, ser o advogado dessas pessoas. Terceiro passo, precisamos buscar junto com eles a solução para aquelas regiões. A gente está falando ali de vidas. Essas pessoas, mesmo que tenham saído dali, merecem ser ouvidas. O que elas gostariam de que acontecesse naquela região. Eu quero sim que elas participem também da solução. Se elas foram parte, querendo ou não, do problema que aconteceu, eu quero que elas sejam também parte dessa solução. Essa solução tem que ser construída com a prefeitura e com a população de Maceió. Candidato, aproveitando esse gancho, o senhor fala também no seu plano, quando o assunto é infraestrutura, em bairros planejados. A gente sabe que estamos aí com um déficit de 4 bairros, né? São eles que estão atingidos. A gente sabe que existem projetos, o senhor deve ter projetos também, mas pensando macro, bairros planejados, o que o senhor quer dizer com isso? Muito bem. Bairros planejados e, inclusive, com tecnologia que a gente chama de cidades inteligentes. Existe uma áreazinha, inclusive, que eu trabalho, chamado comunidades planejadas. A gente pode levar isso para qualquer tipo de região. Isso pode ser um condomínio fechado, isso pode ser um bairro, isso pode ser uma cidade inteira, como foi Brasília, por exemplo. Então, existe ciência em torno disso daí, que utiliza o do urbanismo, utiliza da parte social, e a gente pensa o conjunto disso tudo. Como é que é um bairro planejado? Nós vamos ter um mix disso tudo. Nós vamos ter uma questão empresarial, né? Nós vamos ter empresas trabalhando ali, nós vamos ter a parte residencial, nós temos casas, nós vamos ter a parte de geração agora de energia, porque a gente, quando fala hoje de qualquer tipo de cidade, a gente também tem que pensar na geração dessas energias alternativas. Isso pode ser eólica ou solar.
A gente tem aqui facilidade muito grande, né, uma grande produção de energia solar. A gente tem que pensar nas vias. Uma coisa muito comum de a gente ver em Maceió, que de vez em quando se abre uma nova via, e essas vias terminam por ser estreitas, mal feitas e mal pensadas. E aí a gente não tem ciclovias, a gente não transforma essas vias em corredores de ônibus, a gente não começa a integrar isso dentro, a gente começa a ter deformações porque essas vias também foram mal feitas. E aí quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que lembrar também que todo o setor de infraestrutura foi completamente sucateado. Nós não temos mais engenheiros dentro da prefeitura capazes de levar à frente esses serviços necessários na cidade de Maceió. Então isso também precisa ser reestruturado, a área técnica da prefeitura precisa ser reestruturada. Nós precisamos levar a tecnologia para dentro da prefeitura. Em todos os setores da prefeitura, hoje, carece de tecnologia. Nós tivemos algumas reuniões com pessoas de dentro da administração de Maceió, para sabermos, já que queremos administrar a cidade de Maceió a partir de janeiro do ano que vem, a gente começou a estudar também o que está acontecendo lá dentro. E essas informações que a gente já teve aí, que tem muita gente que está na folha, mas que não vai trabalhar, é uma dessas informações que a gente já obteve, mas que também existe um baixíssimo índice de utilização de tecnologia dentro das administrações. Existe, por exemplo, dentro do setor pessoal, ainda utilizando fichas. Eu peço desculpa, conforme a gente combinou, isso agora chegamos no momento onde eu interrompo para a gente dar o início à reta final da nossa conversa. O senhor pode concluir esse raciocínio, inclusive nesse tempo que vai ser disponibilizado, caso o senhor queira, mas a partir de agora, até o fim, o senhor tem o tempo para usar para suas considerações finais, respondendo a seguinte pergunta: por que o senhor deve ser o prefeito de Maceió? Eu e todos os maceioenses somos indignados com essa velha política que tanto destruiu a nossa cidade. Eu venho me preparando há muitos anos, sou engenheiro civil, tenho 2 especializações na área de administração e estou preparado para ser prefeito de Maceió. Conheço as necessidades de Maceió debaixo da terra e em cima da terra. Conheço as necessidades de Maceió dentro da saúde, dentro da educação e dentro da geração de empregos. Quero fazer de Maceió um dos melhores locais de se viver e de se investir do nosso Brasil. Eu quero que o Brasil se orgulhe ao ver Maceió despontar para o mundo como um dos melhores locais para balneário, para se utilizar da nossa infraestrutura de turismo e para conhecer o nosso povo acolhedor. Quero ser prefeito de Maceió para que o povo de Maceió desfrute de prosperidade, desfrute de amor à sua terra. Quero ser prefeito de Maceió para transformar Maceió em um local de orgulho para os nossos filhos e para as futuras gerações. Quero ser prefeito de Maceió para que o maceioense possa se orgulhar do seu governante e que também queira ser um deles no futuro. Que espelhem nesses próximos políticos, na próxima geração de políticos, para inspirar também as próximas gerações, para que a gente possa mudar a forma de fazer política em nosso estado, em nosso Brasil. Muito obrigado. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e meio. Que maravilha. Povo de Maceió, à vontade. Vocês têm nas mãos de vocês uma chance ímpar de fazer a verdadeira mudança em Maceió. A única candidatura verdadeiramente independente de Maceió. A única candidatura livre de conchavos. A única candidatura que irá trazer a técnica para todas as secretarias administrativas é a nossa. Josan 51 é a oportunidade da boa mudança, é a boa ideia, é a boa novidade na nossa política. Contamos com você para fazer a mudança verdadeira em Maceió. O senhor ainda possui 30 segundos. Se quiser, pode utilizar ainda. Se você quer acompanhar a gente nas redes sociais, procura lá Josan Leite no Instagram, Josan Leite lá no Facebook. Compartilha nossas mensagens, compartilha as mensagens que vêm no seu WhatsApp. Procura a gente. Seja mais um agente de transformação na vida da cidade. Você merece, Maceió merece e as futuras gerações precisam de você. Ok, então, candidato Josan Leite do Patriota, a gente agradece a sua participação aqui no Bora Nordeste. Eu quero agradecer também a presença dos colegas Isabela Padilha e Henrique Pereira e dizer que ao longo desses 9 dias nós fizemos uma sabatina, entrevistamos os candidatos à Prefeitura de Maceió. Apenas o candidato JHC do PSB que não atendeu ao nosso convite, mas fica registrado aqui
nesse horário. E então a gente agradece, a gente encerra o Bora Nordeste agradecendo a disponibilidade de todos os candidatos de participar aqui para trocar uma ideia, para expor as propostas. E amanhã o Bora Nordeste volta para o estúdio. Você fica agora com o Bora Brasil. Até amanhã. Ótimo dia para você.